O PT de Mato Grosso elegeu 2 deputados estaduais. Um deles, o médico Lúdio Cabral, que em 2014 perdeu a eleição para o atual governador Pedro Táxi. Em 2012, para a Prefeitura de Cuiabá, foi derrotado exatamente pelo governador eleito Mauro Mendes. O deputado Lúdio Cabral, que já foi vereador aqui na capital, é o entrevistado de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Deputado, e qual será a postura do PT, de Lúdio Cabral e de Valdir Barranco, especialmente de Lúdio Cabral, lá na Assembleia Legislativa? Bom, essencialmente de defesa da população trabalhadora e dos pequenos do nosso estado. Mato Grosso enfrenta uma suposta crise financeira, que na nossa avaliação está na formação do orçamento, não está nas despesas, está na receita, de onde vêm as receitas. Os trabalhadores, os pequenos comerciantes são penalizados pelo nosso sistema tributário. Isso pode ser mudado de que forma, deputado? Nós precisamos de uma reforma tributária no Estado. Primeiro, assim, nós devemos, e essa será a primeira iniciativa que eu irei propor, a revogação de uma emenda constitucional que congela despesas na saúde, na educação, na segurança, na assistência social. O problema do Estado não é despesa, precisa gastar mais para poder realizar serviços públicos de qualidade. Essa medida aí é a PEC. É a tal da emenda constitucional 95 nacional, que foi reproduzida nos estados. Nós precisamos revogar essa emenda para que o Estado tenha condições de investir em serviços públicos de qualidade. Precisa ampliar a alocação de recursos para o funcionamento dos hospitais regionais, para a farmácia de alto custo, para as escolas estaduais, para a assistência social, para a segurança pública. Agora, precisa de mais recurso arrecadado. E de onde deverá vir esses recursos? Esses recursos têm que vir da contribuição que os megaprodutores, que os barões e que os tubarões precisam dar ao nosso Estado, porque é uma contradição em Mato Grosso. Quer dizer, os grandes do agronegócio precisam contribuir um pouco mais. Precisam contribuir um pouco mais e nós precisamos pensar do ponto de vista legislativo, do ponto de vista das iniciativas, tanto do legislativo quanto do executivo, um caminho para que o desenvolvimento do nosso Estado tenha um avanço no sentido de verticalizar a produção, de industrializar a produção agrícola para gerar mais emprego, para gerar mais renda, diversificar a nossa economia, fortalecer a agricultura familiar. Não tem sentido. O orçamento que tem o Estado que tem um orçamento de 20 bilhões de reais, dá quase 4 bilhões em renúncias e benefícios fiscais para os grandes e não ter praticamente recurso nenhum para investir no fortalecimento da agricultura familiar. São mais de 90 mil famílias no campo, hoje completamente desassistidas pelo Estado, que precisam de apoio para produzir, para comercializar, para industrializar a produção do nosso Estado, a gente diversificar a nossa economia, atacar os municípios onde tem um menor IDH para gerar emprego, para gerar renda. Então é nessa linha que a gente vai atuar. E na linha de fortalecimento dos serviços públicos. Nós temos que valorizar os servidores públicos. A saúde de Mato Grosso está há 15 anos sem concurso público. Sobre essa área, esse setor que eu gostaria de falar. O governador eleito Mauro Mendes, ele disse o seguinte, que ele quer ser reconhecido como o governador que fez a saúde funcionar. O senhor é médico e atua na saúde pública. Conselho não, mas que sugestão Lúdio Cabral daria para o governador eleito Mauro Mendes sobre a saúde pública para que ela saia da UTI, desse caos em que ela se encontra hoje? Eu acho que, primeiro, reconhecer a importância que os trabalhadores da saúde têm, que os servidores da saúde têm. É preciso fazer concurso público na saúde, é preciso empoderar o trabalhador da saúde para que ele faça o sistema de saúde funcionar. O Estado precisa de mais recursos para, por exemplo, reativar mais de 80 hospitais municipais no interior que são desativados hoje e que, se reativados, podem dar uma contribuição importante para o Estado. Fortalecer serviços públicos diretos, alocar servidores públicos concursados nos hospitais regionais, para a gente deixar de depender de empresas privadas ou das tais organizações sociais em saúde que vieram para o Estado depois de 2011 e que só sucatearam ainda mais o nosso sistema de saúde.
valorizar aquilo que é público, que é exercido diretamente, fortalecer a parceria com o setor filantrópico, com Santa Casa, com os hospitais que hoje dão suporte para o SUS e que precisam de um pouco mais de recurso para funcionar. Os filantrópicos hoje, na realidade, são a salvação do Sistema Único de Saúde. Sem os filantrópicos, estrangularia esse atendimento na rede pública. O Hospital do Câncer, Instituto Lions, a Santa Casa, o Hospital Santa Helena, os hospitais universitários, o HGU, o Hospital Júlio Miller, eles precisam ser potencializados para melhorar a qualidade do atendimento da nossa população. Essa semana eu estive durante 3 dias no pronto-socorro, tendo contato com pacientes meus que estavam internados lá. Nós precisamos definitivamente enfrentar o drama da saúde pública no nosso estado e essa tem que ser a prioridade. Inclusive pensando em uma alternativa, que é a constituição de um fundo emergencial, um fundo especial com recursos para a saúde já desde o primeiro dia do mandato do próximo governador, para que esses problemas possam ser enfrentados. Os municípios precisam ser apoiados na atenção primária à saúde, para que a população seja atendida perto de casa. Deputado, na Assembleia Legislativa foram eleitos 14 novos deputados, só 10 conseguiram se reeleger. Na avaliação do senhor, qual deve ser a postura, qual deve ser o relacionamento dessa Assembleia com o novo governo? Bom, tem que ser primeiro uma relação de diálogo, de respeito, apesar das muitas diferenças que existem, e uma relação que pense no bem maior que é o bem do Estado. Agora, nós precisamos avaliar que políticas serão implementadas pelo governo para que nós possamos nos posicionar diante delas. Todo o movimento do governo que venha na direção de melhorar a qualidade dos serviços públicos, alterar esse formato de receita que o nosso orçamento tem para cobrar dos grandes, para os grandes darem contribuição no nosso orçamento, será bem-vinda da minha parte em especial. Agora, tudo aquilo que penalize, que criminalize o serviço público, que desqualifique, vai enfrentar um posicionamento duro nosso lá na Assembleia. Agora, essa relação entre legislativo e executivo tem que ser mais transparente. Ela tem que ser mais transparente e ela tem que ser de harmonia, mas também de independência. O legislativo não pode se subordinar à vontade do Poder Executivo. E tanto o legislativo, quanto o judiciário, quanto o executivo têm uma responsabilidade central no enfrentamento desse principal drama que o nosso Estado tem hoje, que é a precariedade dos serviços públicos, especialmente os serviços públicos da saúde. Qual a posição do PT sobre uma discussão que já está aí nos bastidores, a escolha da nova mesa diretora? Não, esse é um tema, eu fui vereador 8 anos, eu sei como é que acontecem esses debates. Eu vou esperar o segundo turno, porque agora a gente tem uma tarefa, um foco, que é a campanha do nosso candidato a presidente, Haddad, no segundo turno. Depois do segundo turno, a gente vai debater com tranquilidade esse cenário para a composição de mesa diretora. Mas existe possibilidade desses novos, eles se unirem para tentar conquistar a mesa diretora? Sinceramente, assim, nós precisamos aguardar qual vai ser o comportamento individual de cada deputado, porque houve uma renovação importante, são 14 novos deputados estaduais, de variados caminhos, de variadas identidades. Nós temos que aguardar para ver qual vai ser o perfil deles, o comportamento deles, para se ter uma ideia do perfil que terá, por exemplo, a próxima mesa diretora. Agora, eu pessoalmente, Lúcio, eu quero honrar os 22.701 votos que eu alcancei, votos livres, votos conscientes. Nós temos uma campanha muito difícil, de diálogo direto, eu pessoalmente me encontrando com as pessoas nas ruas para pedir voto, e eu quero honrar esses votos com muito trabalho lá na Assembleia em defesa de quem precisa. Não me preocupa, sinceramente, mesa diretora, não me preocupa nada disso. O que eu quero é cumprir com rigor a minha responsabilidade na condição de deputado, para propor leis que melhorem, que assegurem direitos à população e fiscalizar, assim, com todo cuidado, a aplicação dos recursos do Poder Executivo. Deputado, o senhor citou agora há pouco aí o candidato do PT, Fernando Haddad, aí à presidência da República e que disputa a eleição com Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula liberou Fernando Haddad de visitá-lo na prisão lá em Curitiba. E agora, no segundo turno, o PT decidiu tirar um pouco, né? Um pouco não, tirar bastante da cor vermelha
da propaganda eleitoral. Isso é bom na avaliação do senhor? Não dá a impressão que está tentando esconder alguma coisa? Não, ao contrário. Se você olhar os materiais de campanha, desde a eleição do Lula em 2002, as cores preponderantes no nosso material de campanha sempre foi o verde, o amarelo, o azul, o branco. Vermelho não. O vermelho é com a identidade nossa, mas reconhecendo que nós defendemos o nosso país, a nossa bandeira é de todos nós. Essa é uma eleição, o segundo turno é uma eleição diferente da eleição de primeiro turno. Nós temos que ter claro qual será o destino do nosso país, se será mais emprego, se será a revogação de todas as medidas impopulares que foram aprovadas no governo Temer. O Jair Bolsonaro é o candidato do Michel Temer porque votou a favor da demolição da CLT, da terceirização indiscriminada, dessa emenda constitucional que congela gastos em saúde, educação e segurança pública. Então não pode defender que vai aplicar na saúde se votou contra o investimento nessas áreas, a entrega do patrimônio nacional. Então é uma eleição em que a população que precisa avaliar. E não é o PT mais, é uma frente democrática ampla, pensando no destino do nosso país enquanto democracia e uma democracia pacífica. Porque os símbolos que o adversário nosso prega, primeiro é a metralhadora nas mãos. Isso não tem sentido. Todo cristão precisa condenar quem utiliza arma, bala como símbolo de uma campanha. Nós queremos flor, nós queremos paz, nós queremos liberdade e democracia no nosso país. Por isso, Haddad, 13 presidente. Candidato, só para a gente encerrar, em 2014, o senhor disputou e perdeu a eleição para o governador Pedro Táxi. Hoje, quase 4 anos depois, o que é que o senhor pode falar sobre isso? Eu acho que foi uma oportunidade, foi um aprendizado. Nós apresentamos um programa de metas para o nosso estado, que até ontem à noite eu estava lendo ele novamente, com um conjunto de propostas para fortalecer os serviços públicos, para alterar o nosso modelo de desenvolvimento econômico, para diversificar a nossa economia e incluir os pequenos, para investir na saúde, na educação. A gente vai nos apropriar desse aprendizado que eu acumulei ao longo da minha trajetória para fazer um bom mandato de deputado estadual na Assembleia. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia e parabéns pela vitória. Eu é que agradeço, Lúcio, de coração, pela oportunidade de estar aqui dialogando com as pessoas. Muito obrigado mesmo.